bem, gente. Traz para cá o café, tá bom? Chega para cá, gente, chega para cá. Pode ser? Seja bem-vindo. Tá vindo de onde, amigo? Ah, tá vindo de longe, hein, rapaz? Andou em terras longínquas, os pés machucados. Que coisa, hein? Geralmente, quando a gente anda longe, e muitas vezes esse caminho que a gente anda é uma terra que não é a terra que Deus nos mandou ir, a tendência é nos machucarmos. A tendência é ficarmos totalmente feridos e machucados. Se afastar de Deus é se afastar da proteção. Se afastar de Deus é se afastar de uma boa alimentação. Se afastar de Deus é se afastar da verdadeira paz que vem, logicamente, do nosso Deus. Então é muito importante, é muito gratificante quando nós voltamos o nosso coração para Deus, quando nós voltamos a nossa vida totalmente para entregar, para se humilhar, para nos apresentarmos diante de Deus. Vamos tomando aquele café e conversando, pode ser? Acalma o teu coração. Deus é aquele que sempre tem um cuidado, sempre tem um zelo. Deus é aquele que não nos deixa sozinhos. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras, somente palavras humanas, mas eu fui no poder do Espírito. Nós precisamos caminhar no poder do Espírito. Não deixa os demônios, não deixa o mundo, não deixa a sua própria desarticulação emocional pressionar você. Não deixa o seu coração fazer um barulho tão grande que você não consiga ouvir a voz de Deus. Que você se alegre em Deus. Existem muitas coisas querendo nos desanimar. Os problemas muitas vezes estão aqui, estão ali. Quantas situações nós enfrentamos ao longo da vida? Quantas situações você já enfrentou e que você terá que enfrentar? A melhor coisa não é se ocultar, a melhor coisa não é se esconder, a melhor coisa é enfrentar e vencer o que precisa ser vencido. É tratar e superar. A Bíblia fala que nós não temos recebido espírito de medo. Os espíritos malignos querem nos amedrontar, nos aterrorizar, querem colocar um pavor dentro de nós, aquele frio na espinha, aquele suador, aquele desestímulo, aquele desânimo, sabe, aquele coisa que pesa o coração, aquela angústia. Pode que neste momento tem uma pessoa que está me ouvindo que está angustiada, aquela coisa, aquele nó, aquela coisa de rosca, aquela coisa amarga na sua garganta. Pode que tenha alguém que esteja me ouvindo, que esteja pensando, gente, é difícil demais, é pesado demais. Aí você vai se endurecendo, você vai se travando e vai ficando frio, gelado e perde aquele brilho, aquela expressão de alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é contigo. O inimigo está usando o seu velho ponto fraco. O inimigo, eu vou repetir, o inimigo está usando o seu velho ponto fraco. Porque nós não temos novas fraquezas, gente. A fraqueza hoje é a mesma fraqueza de ontem. Perceba para você ver. Não tem um novo ponto fraco. Sempre a fraqueza é a mesma. Então nós vamos usar o coeficiente da inteligência. E é nessa velha fraqueza que o inimigo trabalha em cima, gente. É nesse velho ponto fraco que o inimigo trabalha, gente. Você está entendendo? É nesse velho, é na mesma maneira, na mesma situação. Perceba para você ver, é na mesma situação. O futebol tem muita coisa interessante. Tem um atacante, acredito que é da Holanda, não sei se ele ainda está atuando. É o atacante da Holanda, pastor Cleito. Acho que ele chama Robin. Acho que é isso, mais ou menos esse é o nome dele. A jogada dele é a mesma. Ele dá um corte e entra em velocidade, bate e gol. Ele faz a mesma coisa e ninguém marca o homem. Eu acredito que ele até fez um gol no time do Brasil. É a mesma. Ele dá um corte para dentro,
Adianta, vai correndo, usa a velocidade e bate, é gol. Não é muito criativa, assim, tipo como era o Pelé, que o cara criava, você não sabia o que o Pelé ia fazer. Você não sabia. Você ficava pensando, como será que o Pelé vai fazer? Você não sabia. De repente ele fazia uma coisa que ninguém esperava. Sabe, ele tirava o pé e deixava a bola passar, ninguém esperava aquilo. Agora, o nosso adversário, ele vai vir, meu irmão, no ponto fraco. Perceba as suas brigas dentro de casa. Perceba os problemas que você tem na vida conjugal. Não tem nenhum problema novo. Perceba que o seu problema conjugal é o problema que você tinha quando era solteiro. Você, quando era solteiro, era inseguro. E depois que você casou, você continua inseguro, continua insegura. Tá entendendo, meu peixe? Olho no lance. Olha só, meu irmão. Não muda. Como isso é dramático, a fraqueza continua sendo a mesma. Sabe, essa questão volátil, essa questão de ter dificuldade aqui. Olha a vida de Pedro, meu irmão. A instabilidade de Pedro, o nervosismo, aquela coisa crítica que havia no coração de Pedro. Um dia ele estava querendo, poxa vida, eu estou pronto a morrer por Jesus. Outro dia ele já estava negando Jesus. Você está entendendo? Em um momento ele disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá na frente ele já permitiu que o diabo entrasse nos lábios dele e falasse o que não precisava. Então era mesmo aquela oscilação. E é tão dramático porque lá na frente, depois que Jesus ressuscitou e tal, ele já tinha pregado poderosamente e tal, ele teve o mesmo problema, só que um pouco diferente, mas é a mesma situação. Ele, quando estava junto com os judeus, que não era afim do estilo de vida que Jesus propunha, que não era baseado nos sacrifícios, nas regras e tal, quando ele estava junto com os judeus, ele apoiava aquela ideia. Quando ele estava junto com os gentios, que era o povo que não era judeu, ele apoiava a ideia dos gentios. Aí o apóstolo Paulo diz que ele resistiu a Pedro na cara. Falou firme com Pedro. Pedro, o que é isso aí? Você está sendo chapéu de dois bicos. A mesma coisa que ele tinha no passado, gente. Perceba para você ver, meu irmão, isso é dramático, gente. É dramático isso. O ser humano está lutando com as mesmas fraquezas. Não tem fraqueza nova. São as mesmas. O que eu tenho que fazer, meu irmão? Eu tenho que entender isso, cara. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar. Perceba para você ver. Perceba, olho no lance, olha para você ver. Olha para você ver, eu vou falar com muita sabedoria para que a pessoa não pense que a gente está... Não, A, B ou C, só para você ver. Perceba no ciclo de convivência, quem são as pessoas que sempre dão problema? São as mesmas. Perceba para você ver. Perceba no seu ambiente onde você convive. São as mesmas. São as mesmas. Perceba... no ponto financeiro, as pessoas que têm dificuldade de honrar os seus compromissos com data, pagamento e tal, perceba, você lojista, perceba, faz uma análise de dados para você ver, são os mesmos, perceba para você ver, perceba quem tem problema na área sexual, na questão da sexualidade. Passa ano e ano, a pessoa está lutando com o mesmo pecado na área sexual. A mesma coisa. Ela tinha problema na sexualidade quando era solteira, depois que casou, continua tendo o mesmo problema. Ou a gente enfrenta isso de forma radical, por isso que Jesus disse, olha gente, se o teu olho te escandaliza, arranca ele. Arranca ele. A gente tem que ser criterioso, nem todo mundo entende isso, como diz com clareza o Evangelho, algumas pessoas entendem como discriminação ou rejeição. Mas a gente precisa entender qual a contribuição que essa pessoa está dando para a minha vida. Jesus, ele curou a multidão, ele pregou para a multidão, mas ele não chamou a multidão para andar com ele. É ou não é? Jesus alimentou 5.000 homens, mas ele chamou 12 para andar com ele. Dos 12, pense você aí, dos 12, ele chamou Pedro, Tiago e João,
para subir com ele no monte e ter um tempo mais especial. E desses 3, João chegou mais perto, colocava a cabeça nos ombros de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está pegando gente da multidão para colocar nos nossos ombros. Estamos pegando gente da multidão para oferecer no ombro para a multidão. Jesus ofereceu o ombro dele, ou seja, a particularidade dele. Ombro fala de particularidade. Jesus ofereceu a particularidade dele para João. Ele não ofereceu para Judas. Você está entendendo? Ele não ofereceu a particularidade dele para Judas. Não. Ele ofereceu para João. Ele ofereceu para João. É muita coisa que a gente precisa entender, aprender, se relacionar. Sabe? É muita coisa. Vamos continuando aqui. Vamos abrir o confessionário, gente. Pega aí a chave amarela, viu? A chave do confessionário é a chave amarelinha, viu? Pega ela aí. Pastor, o senhor falou umas coisas. O que o senhor está querendo dizer para mim? Não, eu não, meu irmão. Eu não. Eu tento aqui, peço misericórdia de Deus para que eu não fale e o Espírito Santo fale. Porque se eu falar, é somente o Edilson que está falando e não vai produzir nada. Mas se o Espírito Santo falar, aí vai tratar você, vai confrontar, vai melhorar, vai restaurar a sua vida. Tá bom? Tem muita gente que está dizendo que está ferido, está decepcionado e tal. É porque você está esperando muito de multidão. Você está esperando de muito que não pode oferecer nada, gente. Você está esperando que alguém cure alguma coisa que está errado dentro de você. É aí que está o problema. É aí que está a crise. Então, se você não se resolver, todo mundo vai te fazer sofrer. Eu vou repetir. Se você não se resolver, todo mundo vai te fazer sofrer. De A a Z. Vai ser péssimo para você. Primeiro você precisa se resolver. Eu comecei a falar aqui, acredito que foi na quarta-feira. Sim, acredito que foi na quarta-feira. Eu comecei a fazer uma reflexão com você a respeito da tentação que Eva sofreu e infelizmente ela caiu. Infelizmente ela não resistiu e ela caiu. E não foi só Eva que não resistiu à tentação. Muitas pessoas não estão resistindo às tentações. Essa é uma dura realidade. É interessante que a tentação, ela usa o poder da imagem. Porque a imagem visual, ela é atraente. A imagem, ela tem o poder de atrair e nutrir a mente com algo que não é edificante. Toda imagem que contém nela tentação, ela vai direto para o coração. É importante nós termos essa informação. Então a tentação, ela usa o poder das imagens atraentes, mas a tentação usa também o poder do medo. E quando eu digo que a tentação usa o poder do medo, é que a tentação usa o poder da insegurança, da perca. Quando a pessoa é tentada, é produzida dentro dela um sentimento, mas eu vou perder isso. Eu tinha que aproveitar. Quem já pensou isso? Eu tinha que aproveitar. O inimigo coloca na mente da pessoa aquele medo de perder. Eita, nós! Você sabia que tem gente que não larga o mundo porque tem medo de perder o mundo? Como assim medo de perder o mundo? Tu já está perdido no mundo, cara. A pessoa tem medo de vir para a igreja e não dá conta de largar o cigarro, de não dar conta de largar isso, largar aquilo outro. Você já ouviu um homem falando assim, olha, eu tenho medo de perder a minha amante. Você está louco, cara?
Tu está perdendo a família por causa da amante, é isso mesmo? É isso que eu ouvi? É isso que eu ouvi? Você está perdendo a família por conta da amante, perdendo o respeito dos seus filhos. Você está perdendo a honra dos seus filhos. O que você está com medo de perder não tem valor. A tentação é tão maldita porque cega a pessoa, ela vê valor onde não existe valor. Você está com medo de perder, presta atenção nisso aqui, você está com medo de falar a verdade e perder a atenção, perder a bajulação de pessoas que não são sinceras, que não são verdadeiras. Você prefere, você está entendendo? Você prefere continuar nessa bajulação falsa, nessa amizade falsa, nesse relacionamento falso, que é mais para engrandecer o seu ego do que falar a verdade e muitas vezes deixar até mesmo pessoas chateadas. Você está com medo de perder o que nada contribui para você? Nada. Eu imagino que a serpente começou a colocar na cabeça de Eva: Eva, você vai perder essa oportunidade. Você vai perder isso, é oportunidade e tal. Você vai perder a chance de ir para uma festa, você vai perder a chance de fazer isso, aquilo, outro. Cara, você não está perdendo não indo, você está perdendo se você for. Se você andar com tal pessoa, você não está perdendo, você não está perdendo nada, você está ganhando. Tem gente que, se a gente não andar com ele, presta atenção nisso aqui, pastor, isso é radicalismo. Bem, entenda como você quiser. Mas tem gente, se a gente não andar com ele, a gente vai estar ganhando. Tem roda de conversa que, se você der um passo para trás, virar as costas e falar Deus te abençoe e te guarde, você não está perdendo, você está ganhando, porque aquela rodinha ali em nada vai contribuir para a sua vida. Em nada vai contribuir para a sua vida. Então, a tentação, gente, presta atenção nisso aqui, olho no lance, presta atenção. A tentação, ela usa duas coisas, o que eu disse? Imagens atraentes e o poder do medo. Poder do medo. Tem muita moça que está se sujeitando, se submetendo a um relacionamento tóxico, porque aquele camarada que é uma toxina entrou na mente dela e ela permitiu que alguém entrasse na mente dela, não com amor, mas com uma obsessão. Porque todo amor que te tira da razão não é amor, é obsessão, gente. Presta atenção nisso. Todo amor que te proíbe de amar a si próprio, porque algumas pessoas estão passando por situações em relacionamentos que ela perdeu o amor próprio. Isso aí já não dá, minha amiga. Meu amigo, isso aí já não dá, cara. Pelo amor de Deus, você não precisa se sujeitar a isso não. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Você sabe, para bom entendedor, meia palavra basta, meu irmão. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Você sabe do que eu estou falando. Então vou repetir, pastor, repete para mim pegar essa jogada aí. Presta atenção, meu irmão. Todo amor que não se baseia na razão, meu irmão, se transforma em obsessão. Porque muitas vezes você pode estar tão iludido que você está num relacionamento cheio de toxinas, e aquele relacionamento está te fazendo mal e você não se posiciona com as toxinas que estão ali, você não se posiciona para conter aquele mal que está te fazendo mal. Porque tem gente, presta atenção nisso aqui, meu amigo, tem pessoas que depois que começaram um relacionamento, elas adoeceram. Veja como você era antes, era uma pessoa alegre, extrovertida, pra cima, pá, vambora e tal. Você adoeceu, esse relacionamento te adoeceu por dentro. E a dura verdade, vamos abrir o confessionário, pastor, o senhor já abriu, então vamos embora. Escute isso aqui, você ficou doente depois desse relacionamento. Não estou mandando ninguém se separar, estou não mandando ninguém divorciar, eu estou falando para você encarar a realidade dos fatos. Você ficou adoecido depois desse relacionamento. E aí eu volto àquela primazia daquela frase, meu amigo.
Eu volto à análise daquela frase, meu irmão. Todo amor que te tira da razão é obsessão. Deus não nos quer amando Ele fora de uma razão. A Bíblia diz que nós devemos nos posicionar de forma racional. Por que eu estou servindo a Deus? Não é porque alguém está me proibindo, não é porque tem uma câmera me vigiando todo dia, não é porque eu tenho um conjunto de normas e regras que me prende isso, aquilo, outro, não é porque eu tenho uma cartilha, porque em Cristo, eu fui em Cristo, a minha mente foi aberta e eu consegui entender e ter uma vida seletiva e eletiva. Eu sei o que vai me edificar e o que não vai me edificar. E eu decidi, não a partir de mim mesmo, mas a partir do Espírito Santo que me convenceu. Converteu a minha mente e hoje eu ando de forma madura, porque o Espírito Santo me ajuda a não cair em tentação. O Espírito Santo me ensina, mas eu tive que me submeter à vontade do Espírito. Não é obsessão, meu irmão, é convicção. Porque a nossa vida é formada por escolhas. Você está vivendo hoje o que você escolheu ontem. Sabe qual é o problema? Que você deixa todo mundo escolher por você. Infelizmente, muitas pessoas estão acostumadas a ir no restaurante e só comer prato feito. Ele não tem liberdade nem de escolher a comida que ele quer comer. Todo mundo põe a comida para ele. É aquele homem que cresceu, meu irmão, não se sinta ofendido com isso, mas é aquela pessoa que cresceu, a mãe sempre colocou comida para ele, e ele cresceu e nunca deu conta nem de colocar a comida no prato. É terrível isso, gente. Tudo isso envolve, meu irmão, sabe o que eu estou dizendo para você? Quando a serpente começa a conversar com Eva, ela diz: Eva, quando você comer desse fruto, seus olhos vão ser abertos, você vai ser semelhante a Deus, você vai ter isso, vai ter aquilo outro, você vai perder isso. Colocou no coração de Eva um medo de perder. E aí eu volto a falar novamente, por medo de perder, algumas pessoas estão começando a se submeter. E nós não podemos ficar com medo de perder isso e aquilo outro e nos submeter à mentira, nos submeter a uma escravidão pecaminosa, nos submeter a uma arrogância de alguém. A igreja não precisa se submeter ao mundo com medo de perder o prestígio do mundo. Nós não precisamos que o mundo nos prestigie, nós precisamos que o Evangelho nos prestigie. Ou é ou não é, gente? Esse negócio de querer ser o queridinho da América está nos fazendo perder o sabor. O sal, onde ele chega, todo mundo fica sabendo. É assim que o sal trabalha. É assim. Você está entendendo? Pode ter coentro, pode ter açafrão, pode ter cebolinha, pode ter pepino, pode ter alho, pode ter cebola, mas onde o sal entra, todo mundo identifica, ele não mudou. Nada pode mudar o sabor do sal. Ele é o mesmo. Você coloca ele junto com o açúcar, gente, você vai sentir, tem sal aqui no meio desse açúcar. Mas o açúcar é doce, mas o sal não se tornou doce porque ficou junto com o açúcar. Dá para entender isso? O açúcar não consegue tirar o sal. Ele continua sendo sal. Você pode estar no mundo, meu irmão. Paulo estava no mundo todo cheio de tribulação, mas ele continuava sendo sal. Lembra de Daniel, meu amigo? Vem para cá, meu irmão. Corta para mim, meu filho. Corta para mim aqui. Presta atenção aqui. Lembra de Daniel, cara? Ele na Babilônia continuou sendo o mesmo Daniel de Jerusalém. Ele continuou sendo o mesmo Daniel, fiel a Deus, íntegro, reto, santo. Olha, tem leão, Daniel, tem a cova dos leões, Daniel. Agora você vai ceder, agora você vai misturar com a nossa turma. Continua sendo o mesmo Daniel, fiel, sensato, equilibrado, não se corrompeu. É muito bom você ver uma pessoa que começou lá embaixo, simples,
só com uma bicicletinha, uma garelha arrebentada, morando num ranchinho. Ele começou lá embaixo, hoje ele cresceu, é um empresário, é um homem de sucesso, mas ele continua o mesmo. Fiel a Deus, fiel à sua família, não negociou princípios, não se tornou um cachaceiro, continua fiel a Deus. É muito bom você ver pessoas que começaram lá embaixo e continuam sendo as mesmas. Lembra de José no Egito, meu irmão? Começou lá embaixo, na vergonha, na humilhação, na traição. Cresceu, meu irmão, e continuou sendo o mesmo Daniel, o mesmo José, amoroso, preocupado com a família, ordeiro, responsável, homem de honra. É tão interessante que quando José morreu e o povo saiu do Egito, eles lembraram: nós não podemos deixar aqui nem os ossos de José. José nunca foi esquecido. Você está com medo de ser esquecido, ser deixado para trás, meu irmão? Ninguém esquece alguém que é fiel. Ninguém esquece uma pessoa que é íntegra, meu irmão. Ninguém esquece. Olha na Bíblia para você ver. As pessoas ímpias, as pessoas falsas, as pessoas mentirosas, ninguém lembra. O que é citado e o que é memorizado e o que é trazido na memória na Bíblia são homens que foram fiéis, que foram íntegros. Não se preocupe, meu irmão, se as pessoas irão ou não se lembrar de você. A ideia não é essa. E hoje, por essa questão de exposição, de mídia, de status, como as pessoas estão se submetendo a situações para aparecer, como os jovens estão perdendo as suas identidades, jovens que na rede social não têm mais identidade, jovens que na rede social fazem de tudo para que os amigos curtam o seu estilo de vida. Eles não são aquilo, eles não foram formados dentro daquele contexto, mas por medo de perder, por medo de serem discriminados, por medo de não serem atraídos e envolventes no meio da sociedade, muitos jovens se submetem a situações vexatórias, colocando em risco a sua própria saúde. Jovens que se submetem a tantas situações, jovens que estão morrendo em acidentes automobilísticos em busca de fama, de serem vistos, jovens que poderiam estar embrenhados, envolvidos em uma faculdade, determinados, não, estão envolvidos para satisfazer um grupinho, estão morrendo, assassinados na violência, na brutalidade, porque se perderam, não souberam dizer não para alguém que se dizia amigo, não soube. Moças que se envolveram com rapazes que foi fim de carreira, curva de rio, elas não conseguiram dizer não para esse rapaz. Ah, meu amigo, como Deus está falando essa manhã, hein? Pastor, então, em suma, o senhor está dizendo que a tentação usa o nosso medo, sim. E é por isso que Deus não trabalha com o amor que tem como plataforma o medo. Se você tem medo de perder essa pessoa que está com você, isso não é amor. Se você tem medo que essa pessoa te troque por outro, isso não é amor. Alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E tem muitos relacionamentos que são relacionamentos de insegurança. Tem medo, 24 horas, aquele medo que a pessoa vai abandonar, que vai aparecer outro. E muitos líderes estão sendo atormentados com medo de perder. Estou com medo. Meu irmão, quem está com você vai ficar com você. Se você é íntegro, se você é reto, quem deixou você nunca esteve com você. A gente, como líder, tem que ter essa segurança. Se a gente está orando, se a gente é reto, se a gente está fazendo tudo dentro da vontade de Deus, quem nos abandonou nunca esteve conosco. Se você é uma pessoa que está reto e firme, quem te deixou, meu irmão, nunca esteve com você. Nunca esteve com você. Esteve com Ele. Esteve usando você, mas nunca esteve com você.
Preste atenção nisso, porque tem gente, ô pastor, já terminou, pelo amor de Deus, acabou, mas rapaz, o negócio aqui tá embalado hoje, hein, gente? Rapaz, o negócio aqui tá voando alto. Deixa eu orar por você, segunda-feira, se Deus permitir, eu volto. Pastor, eu quero ouvir as mensagens. Cola com a gente no grupo Pela Fé, fala comigo, eu te coloco lá, te envio o link, todo dia você vai ouvir as mensagens. Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse momento, que a bênção do Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Amém e amém e graças a Deus. Tchau, gente, fica com Deus, viu?